Amém, irmãos? Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, edificando tua igreja, Senhor. Vem com o teu poder em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro dos Salmos, capítulo 12, versículo 6. Diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada, em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, dessa geração os preservarás para sempre. Até aqui. Amém, irmãos? Veja, há 15 dias atrás, nós fizemos uma introdução. Isso daqui é uma palavra sobre como a Bíblia chegou até nós. Então, nós tivemos um primeiro estudo falando do Antigo Testamento, relembrando os irmãos. O texto base que nós usamos foi Apocalipse, capítulo 21, o chamado julgamento do trono branco. E no julgamento do trono branco, nós vemos a seguinte cena: abrem-se os livros, que são os livros das obras das pessoas. E abre-se outro livro, o livro da vida. E todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. Então, o que nós defendemos? Que aqueles livros têm que ser precisos. E que, como cristãos, nós acreditamos que, se uma vez nós cremos em Jesus, nascemos de novo, crermos em Jesus, o nosso nome é colocado no livro da vida. E de maneira nenhuma o Senhor tiraria o nosso nome do livro da vida. O que acontece? Eu comecei a defender a chamada doutrina da preservação das Escrituras. E aí eu trouxe alguns outros exemplos. Por exemplo, nós cremos no nascimento virginal. Nós também cremos que Jesus ressuscitou. E aí vem a pergunta: quem estava lá e viu Jesus ressuscitado? Com certeza, ninguém dessa sala. Agora, por que nós cremos nisso com tamanha confiança? Porque um livro que nós cremos que é a palavra de Deus, um livro que foi preservado, nos ensina isso. Por que nós temos confiança que o nosso nome vai estar no livro da vida, lá no final dos tempos? Aliás, já está hoje, né? Desde a eternidade passada. Por que nós cremos nisso, que o nosso nome já está no livro da vida? Porque nós cremos que é Deus quem garante o resultado. Então, o que nós entendemos? Que se você tiver qualquer dúvida quanto à preservação das Escrituras, derruba toda a doutrina bíblica. Porque toda a doutrina bíblica emana dessa confiança. Entre alguns versículos que nos mostram que Deus ia preservar a sua palavra, está aqui Salmos 12, 6 e 7. Vou reler o 7. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os preservarás para sempre. Irmão, isso aqui é extremamente importante. A internet hoje é uma bênção. Mas tem um monte de gente falando que não deve. E muitas pessoas atraem seguidores defendendo que a Bíblia foi alterada. Normalmente, em geral, quem é colocado como pai de todas as heresias é Constantino, imperador romano. E com uma facilidade, a pessoa não para pensar que se ela disser que a Bíblia foi alterada, primeiro efeito, ela está dizendo que a criatura é mais poderosa que o Criador. Ao fazer isso, ela começa a desmontar a imagem do Deus da Bíblia. Porque se a criatura pode mexer na Bíblia e Deus não tem poder de manter essa promessa de guardar, ele passa a não ser o Deus da Bíblia, porque ele não é mais onipotente. Percebe onde vai nos levar?
Se de repente alguém questiona a onisciência de Deus, quem é que me garante que o meu nome está no livro da vida? Então foi por esse sentido que nós entramos. E aí nós fomos ao Antigo Testamento. Por quê? Existe uma segunda dúvida. O problema das cópias. Aí eu usei uma palavra difícil. Eu falei, hoje em dia nós vivemos uma época de pessoas imbecis. O que é o imbecil? O imbecil é uma pessoa que tem toda a condição de pensar, mas porém não pensa. E aí o que acontece? Vem a imbecilidade de que as pessoas queriam ter o original da Bíblia. Isso seria impossível. Porque os materiais que nós conhecemos, mesmo hoje em dia, com os papéis de alta qualidade, quanto vai durar uma Bíblia? 400 anos. Só na cronologia dura da Bíblia nós temos 6.000 quase. Como que nós poderíamos ter acesso a isso? Aí eu mostrei que em Deuteronômio, Deus cria a ferramenta das cópias. Aí eu demonstrei também o quê? Que Deus manda fazer cópias de cópias. Aí eu demonstrei que Jesus, na primeira leitura bíblica, registrada dele, ele também usou uma cópia. Demonstrei também na Escritura que Jesus mandava ler as cópias. E rapidamente eu mostrei que os apóstolos também indicavam a leitura das cópias. O que nos mostra que a Bíblia não tem nenhum problema. E para encerrar a palavra passada, que já está disponível no canal da nossa igreja, você pode entrar lá, Igreja Batista Patmos. Aí você vai ter lá o título, Como a Bíblia Chegou até Nós, Antigo Testamento. E aí você pode conferir lá, eu mostrei as duras regras do Talmud. Por exemplo, se uma cópia tinha, por exemplo, só podia usar peles de animais limpos, as cópias tinham que ter o mesmo número de colunas, elas tinham que ter um mínimo de 48 linhas, o máximo de 60 linhas, a tinta não podia ser qualquer uma, tinha que ser uma receita específica, nenhuma palavra ou letra poderia ser escrita de memória. Então, quando ele viu uma palavra no manuscrito, ele tinha que ir no molde e copiar aquela letra. Não podia fazer de memória, como nós fazemos hoje. Você escreve o seu nome de memória. Na cópia da Bíblia não valia. Que mais? Se uma letra fosse omitida, fosse inserida ou encostasse em outra, aquela folha tinha que ser imediatamente destruída. E para encerrar, se encontrasse 3 erros numa mesma página, o manuscrito inteiro era condenado. E dentro de 30 dias, essa cópia tinha que ser revisada pelos rabinos. Por quê? Porque o judeu é um povo que tem uma cultura de temor a Deus, de seriedade com Deus. E eles sabem que eles não podiam nem adicionar, nem tirar nenhuma letra da Escritura. Por isso, desse cuidado. Tanto é que nós temos até hoje cópias extremamente confiáveis do Antigo Testamento. Hoje eu vou estar falando sobre a questão do Novo Testamento, que é relativamente recente. O Novo Testamento ele tem aproximadamente 1.900 anos, arredondando. Ele foi escrito num curto período de tempo. Enquanto o Antigo Testamento foi escrito por aproximadamente 1.200 anos, o Novo Testamento foi escrito numa questão de aproximadamente ali meio século, 50 anos. E ele está numa história extremamente recente, 2.000 anos na história humana, é perto. Então hoje nós vamos estar continuando o nosso estudo falando do Novo Testamento. Amém? Vamos dar mais uma passada, aproveitar que já estamos aqui. Salmo 119.
versículo 89. Que depois nós vamos avançar. Salmo 119, versículo 89. Diz assim a palavra do Senhor: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Versículo 160, do Salmo 119. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Mais uma promessa de preservação. E aí, rapidamente, próximo livro, livro dos Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30. Versículo 5. Diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam neles. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Mais uma promessa e uma advertência de não mexerem. Agora, vamos ao Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 24. E vamos iniciar o nosso pequeno estudo. Mateus 24. Versículo, deixa eu tomar um gole de água, vou precisar de uma gentileza, Nada. Mateus 24, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vou fazer uma pausa aqui. O que está acontecendo aqui? O Deus encarnado, Jesus Cristo, está ratificando a promessa da preservação da palavra. Ele pessoalmente, o Deus homem, está dizendo que as palavras dele não vão passar. Se você disser que mexeram na Bíblia, você está dizendo ou que Jesus não é o Deus onipotente, ou que ele é um mentiroso, ou até ele pode ser um charlatão. Ele pode ser um maluco que pisou aqui na terra dizendo que era Deus. Porque se mexeram na palavra, como é que eu vou confiar num Deus que não consegue cumprir uma promessa de que as palavras dele não passariam? Percebe a seriedade da doutrina da preservação das Escrituras? Talvez isso nunca tenha sido apresentado para você desse modo. Mas essa é a realidade. Se eu tocar na veracidade das Escrituras, eu não toco apenas na Bíblia. Eu toco na pessoa do Deus Trino. Terrível. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, eu tenho mais um versículo interessante. Mateus 28, versículo 19. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Irmãos, aqui é a grande comissão. Aqui é a fórmula batismal. Toda igreja que quer fazer um batismo bíblico tem que seguir essa fórmula. Mas a questão aqui é o seguinte: Jesus está mandando ensinar a palavra e guardar. Que palavra? A palavra que foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo. Aonde que está essa palavra? Nas nossas Bíblias hoje. Como que eu, Maurício, tenho confiança que o que eu estou pregando aqui é realmente a palavra de Jesus. Como eu tenho confiança de que ele disse isso?
Porque eu confio no Deus onipotente, que tem a promessa de preservar suas palavras. E que o Deus encarnado, Jesus Cristo, aumenta essa promessa dizendo, vai passar o céu e vai passar a terra, mas minhas palavras não passarão. Percebe a seriedade do que os imbecis da internet falam? Irmãos, isso é imbecilidade. É muito sério. Se alguém abrir a boca, primeiro, você deve selecionar tudo que você vê na internet. Tem dúvida? Pergunte ao seu pastor. Segundo, a pessoa abriu a boca, citou qualquer dúvida da Bíblia, já tira o vídeo. Não serve. Entendeu? Nós vamos ver mais à frente as ferramentas que Deus usou para nos dar um texto seguro. Entendeu? Deus cumpre a sua palavra. Vamos avançar um pouquinho mais. 1 Coríntios, capítulo 2. Passa pelos evangelhos, passa por Atos, passa por Romanos e chega em 1 Coríntios, capítulo 2. Palavras do apóstolo Paulo, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que Paulo está defendendo aqui? A doutrina da inspiração das Escrituras, que é outra doutrina que caminha junto com a preservação das Escrituras. Deus não apenas preserva a sua palavra, ele inspirou a sua palavra. Entendeu? Então Paulo afirma isso. E nós temos confiança que a Bíblia é a palavra de Deus por causa de textos como esse. Que mais? Avançando um pouco mais. Segunda carta aos Coríntios, também capítulo 2. Segunda Coríntios 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade. Antes como de Deus, na presença de Deus. O que esse versículo é importante? Mostra que a igreja já tinha ciência de quem tentava falsificar a palavra. No Antigo Testamento nós vemos Jeremias 8 falando da pena falsa dos escribas. No Antigo Testamento eles sabiam quem tentava adulterar. No Novo Testamento também, tanto é que nós temos algumas piadas na internet, que só pode ser piada, como Evangelho de Tomé, Apocalipse de Barnabé, Epístola de não sei o que lá, o livro de Enoque, Misericórdia, é o mais usado por todos. Sendo que o que se aproveita do livro de Enoque é aquilo que foi preservado na Escritura, em Judas. Então o que acontece? Você já sabe que na igreja primitiva eles já sabiam quando tentava adulterar. Coisa muito simples, a turma já denunciava. Houve um herege chamado Marcião. Esse herege abriu a Bíblia e falou, eu uso essa carta, uso aquela carta, uso aquela carta, só essa aqui. Aqui na nossa igreja nós não pregamos mais nada. Falando de uma maneira simples. Então eles já sabiam, isso é importante porque, veja, quando os testemunhas de Jeová fizeram a tradução do Novo Mundo dos Testemunhas de Jeová, imediatamente a igreja percebeu que havia erros grosseiros. E já foi denunciada a tradução. E assim vai ser pelos séculos dos séculos. Amém. Percebem? Da mesma época que foi com Paulo, acontece hoje e vai acontecer nas gerações futuras, até a volta do Senhor.
Porque uma das ferramentas que Deus usa para preservar a sua palavra é a sua igreja. Tanto é que os critérios, nós vamos ver mais à frente, qual que era? Era a apostolicidade dos livros. Para fazer parte do cânon, o livro tinha que ser escrito ou por um apóstolo, ou por alguém comissionado para isso, como por exemplo Marcos, como por exemplo Lucas. Como por exemplo Judas, irmão de Jesus, e Tiago, irmão de Jesus. Como por exemplo o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo. Também havia a chamada universalidade, aquele texto corria nas igrejas, nós vamos ver mais à frente. Havia também uma coisa super importante, a chamada correspondência, que hoje em dia nós chamamos de referência cruzada. Por exemplo, um dos livros, os últimos livros que entrou no cânon foi Epístola de Judas, que está entre uma das epístolas preferidas do seu pastor. Foi um dos últimos a entrar. E por que entrou? Porque Judas tem muitos ensinos similares a 2 Pedro e ao livro de Apocalipse. Então, veja, tem que haver cruzamento. Os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são correspondentes. Tem diferenças e tem similaridades. O cânon foi acabar de ser montado em concílios, em torno do século III e século IV. Mas a igreja, já no primeiro século, sabia de quais eram os livros apostólicos. Tudo isso é amplamente divulgado. História eclesiástica de Eusébio mostra isso. Os documentos da patrística mostram isso. A Didaquê, às vezes tão criticada, mostra isso. Nós temos tudo documentado. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, vai à frente. Passa por Gálatas, por Efésios, por Colossenses e chega em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. O que Paulo está ensinando aqui? Está ensinando que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Os teólogos liberais do final do século XIX começaram a questionar, dizendo que a Bíblia não era a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia continha a palavra de Deus. Mas nós lemos lá no Antigo Testamento, toda a palavra de Deus é pura. O que quer dizer puro no hebraico? É algo sem corrupção, íntegro. Entenderam? Então a Bíblia é a palavra de Deus. Essa passagem de Paulo confirma o que nós aprendemos nos Salmos. Lembra da correlação dos textos? Ninguém botou aqui porque achou legal. Tipo, leu e falou, nossa, isso aqui vai dar ibope. Isso aqui vai ser popular daqui a 2000 anos. Não, é porque existe um critério. Aí vamos seguir. 2 Timóteo capítulo 3, uma das passagens preferidas do seu pastor. 2 Timóteo 3, versículo 16, já usamos esse texto. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Peraí. Ah, não, 4, estou lendo 4, me desculpe. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O que está dizendo aqui? Toda.
o cânon inteiro, todos os livros. Pastor, Enoque é inspirado? Está no cânon? Não, então não é inspirado. Evangelho de Barnabé é inspirado? Está no cânon? Não, então não é inspirado. Primeira e segunda Macabeus, que está na Bíblia Católica, está no cânon? Não. Então não é inspirado. Ah, pastor, mas peraí. A história que aconteceu em primeira e segunda Macabeus aconteceu. É verdade, eu estou dizendo não que é uma mentira. Eu estou dizendo que não é inspirado, é um livro de história de homens. Quando você lê primeira e segunda Macabeus, você não está lendo um livro religioso. Você está lendo um livro que conta a guerra dos Macabeus, que foi colocado na Bíblia 1500 anos depois de Cristo, para sustentar a missa de sétimo dia, e a missa de um mês, e a missa de um ano, que, entre outras coisas, estava associada à maldita doutrina do purgatório, e que também dava muito dinheiro para a igreja. Irmãos, pequenas igrejas, grandes negócios, da falsa igreja de hoje, é mais antigo do que você pensa. Ele vem desde lá do catolicismo romano. Os protestantes, corruptos, falsos pastores, não são os pais do pequenas igrejas, grandes negócios. Aprenderam com os papas. E aprenderam muito bem a lição. Cuidado. Vamos seguir. 2 Timóteo 4,13. Agora sim. Esse versículo é interessante, irmãos. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Qual é a situação aqui? Paulo está preso, Paulo sabe que vai morrer, Paulo está numa prisão fria, a chamada prisão Mamertina, em Roma, olhando o céu por um buraquinho de 5 centímetros, um lugar cheio de ratos, feito para as pessoas morrerem ali que nem um bicho. Paulo sabia que ia ser recolhido, mesmo assim ele quer ocupar o seu tempo aqui na terra, para ministrar a igreja. Então ele pede primeiro a capa, por causa do frio. E segundo, ele pede os pergaminhos. Que pergaminhos são esses? Entre outras coisas, a Bíblia. Cópias. Essa passagem nos ensina que, da mesma maneira no Antigo Testamento, o Novo Testamento era recheado de cópias. Percebe? Tudo se encaixa. Vamos avançar mais um pouquinho. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, você passa. Não chega em 1 João que nem eu, puxa o freio. 1 Pedro 1, capítulo 1. Olha que interessante. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 21. Deixa eu tomar um gole de água. Diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Versículo 25, encerrando a passagem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. No versículo 21, fala do evangelho. No versículo 25, Pedro confirma a mesma doutrina que Paulo. A doutrina da preservação das Escrituras, com autoridade apostólica, repetindo toda a verdade do Antigo Testamento, claramente, sem discussão. Mas Pedro fala mais ainda sobre o assunto.
Segunda Epístola de Pedro, também capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. O que Pedro está fazendo aqui? Confirmando a doutrina da inspiração, juntamente com Paulo. Eu preciso de duas testemunhas. Entendeu? Está testemunhado aqui. Mas Pedro vai mais a fundo no assunto. 2 Pedro, capítulo 3. Tem um versículo importantíssimo aqui. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O que Pedro está falando aqui? Do Evangelho. Creiam na salvação. Entendeu? Da qual Paulo falou de maneira inspirada. O que Pedro está dizendo? Paulo tem, como eu, autoridade apostólica para escrever a verdade. Lembra da apostolicidade? É confirmada aqui. Mas não só isso, ele continua, versículo 16. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. O que Pedro confirma aqui? Que eles sabiam que haviam pessoas que estavam tentando corromper a Escritura. Eles sabiam quem era a pessoa, o que ela tinha corrompido, e estava avisando a igreja, não entra nesse assunto. Não dê ouvido para esse imbecil da internet. Ele está querendo corromper a Escritura. Ele está dizendo que o Deus da Bíblia não é onipotente, então ele não é Deus. É isso que Pedro está falando. E Pedro está dando uma informação. Todos os livros que estão na Bíblia formam o cânon. De Gênesis a Apocalipse. E Pedro está dando uma outra informação. Ele está nos mostrando que as epístolas de Paulo estão no mesmo nível do Antigo Testamento. Universalidade. Lembra da formação do cânon? Ao ver isso, você tem confiança. E aí eu não vou ler uma advertência de Apocalipse, capítulo 22. Quem adicionar uma palavra, ou quem tirar uma palavra, as maldições desse livro sobrevirão sobre ele. Confirmando o ensino de Deuteronômio. Quem mexer na Escritura vai ser amaldiçoado. Tudo igual. É o mesmo Deus, a mesma inspiração, a mesma Bíblia, a mesma preservação. Amém? Em cima desse ensino, como que essas mais de 1000 páginas chegaram até sua mão? Veja, nós temos no canal da igreja um vídeo muito antigo, de mais de 10 anos, chamado Traduções Bíblicas. Lá eu exploro as diferenças das traduções. É um áudio que você fica sempre olhando para uma ilha super bonita. Vocês sabem que eu tenho mania de paisagem, de montanha. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos, né, irmãos? Então eu sou aficionado pela natureza. Então lá vocês podem aferir. Parte do que eu vou falar hoje tem naquele estudo, de maneira detalhada. Mas eu vou te mostrar agora como essa Bíblia chegou até você. Veja, a Bíblia chegou até nós através de cópias. Os originais se perderam.
As cópias mais antigas que eu tenho, elas estão em torno entre o século VII e o século XI depois de Cristo. São as cópias mais antigas. Eu tenho lá um ou outro versículo do segundo século, um pedacinho do Evangelho de João, um versículo. Coisa pouca, do segundo século, do quarto século. Mas esse material aqui, a maioria dele é em torno do ano 1000, que são as cópias mais antigas que nós temos. E qual que é o motivo? Porque elas se destruíram. Entendeu? Elas se perderam, não tem como. Agora, o que acontece? Até 1881, eu tinha um conjunto de manuscritos, que é o chamado texto recebido. Esse texto recebido veio da igreja de Antioquia, na Síria. Poderoso centro evangelístico e apostólico, do qual o apóstolo Paulo e Barnabé foram enviados para plantar as igrejas, nas 3 viagens missionárias. Esses textos foram originariamente escritos em grego. E eles foram conservados no chamado antigo Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, porque a capital, que hoje é chamada cidade de Istambul, já teve o nome de Bizâncio e já teve o nome de Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. Só que o que acontece? O Império Romano do Ocidente caiu em 453 ou 472, não lembro a data de cabeça. Porém, o Império Romano do Oriente resistiu até 1453, esse acho que é essa data. O que acontece? Quando o Império Romano do Oriente estava para cair, os sábios começaram a fugir. E sábio, quando viaja, o que ele leva? Seus livros. O que aconteceu? Os sábios do Império Romano do Oriente fugiram para a Europa, fugindo dos turcos, dos muçulmanos. E levaram consigo as cópias originais da Bíblia para a Europa. Só que na Europa não tinha a cópia original da Bíblia, em grego. A cópia que tinha na Europa era chamada Vulgata Latina, escrita em latim, por um irmão nosso chamado Jerônimo, um grande homem de Deus, que viveu em torno do ano 330. E viajou para a Judéia e fez, inclusive, uma boa tradução. Tem um erro ou outro, uma coisa ou outra. Mas a tradução de Jerônimo é uma boa tradução, que é a chamada Vulgata Latina. Mas, por exemplo, na Vulgata, aquele texto, arrependei-vos, foi traduzido como penitenciai-vos, que deu origem às indulgências católicas. Lembra? Pequenas igrejas, grandes negócios. Não era o maldito evangelho da prosperidade, mas era penitência. Entendeu? Então o que acontece? Quando esses originais chegaram na Europa, eles chegaram na mão das universidades. A universidade, na época, tratava de estudar a Bíblia. A principal função de uma universidade, dos estudiosos, era estudar a Bíblia. E aí eles tiveram contato com o Novo Testamento em grego. E quando eles foram conferir, eles viram que o Novo Testamento em grego não batia numa série de textos com a Vulgata Latina e que não batia com o que a Igreja Católica ensinava.
E aí o que aconteceu? 1517, 31 de outubro, Martinho Lutero, um padre, publica suas 95 teses na igreja de Wittenberg, é isso? Na igreja de Wittenberg, na porta, pegou o martelo e pá, pá, pá. Entendeu? Tudo isso aconteceu por quê? Porque tiveram contato com os originais. Não apenas ele, William Tyndale. Não apenas dele, tradutores como Rogers, como Taylor. Começaram todo um movimento, primeiro, de estudo da Bíblia em grego, segundo, de traduzir a Bíblia para a língua original. Em 1611 veio a famosa Bíblia King James 1611. Em torno de 1640 ficou pronta, do pastor calvinista João Ferreira de Almeida, a versão Almeida, que é hoje a corrigida e fiel, ao texto original, que é essa que eu estou lendo. Veio também a versão italiana, Diodati. Veio também a versão em espanhol, versão Reina Valera. Minha esposa tem uma. Eu tenho uma Reina Valera ali, mas não é desse conjunto de textos. E foi assim até 1881. Aí o que aconteceu? No século XIX, em 1844 ou 41, um camarada chamado Tischendorf estava no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai do Egito. Não é o Monte Sinai de Israel. No Egito também tem um Monte Sinai. E aí ele estava fazendo uma refeição no refeitório do convento. Quando de repente ele olhou para o fogão do convento e encontrou uma série de manuscritos que iam ser queimados juntamente com a madeira. Quem aqui morou no interior sabe que fogão a lenha se queima tudo. Porque colher lenha dá trabalho. Imagina você arrumar lenha para queimar no deserto. Deserto tem árvore? Tem, mas é bem pouco. Aí o que acontece? Quando ele abriu aqueles manuscritos, ele viu que se tratava do Novo Testamento. E aí ele pediu para não ser queimado e examinou. E aí ele pediu ordem para retirar aqueles documentos do Egito. Surgia o chamado texto crítico, porque esse texto tinha diferenças com o texto grego, com o texto da Síria, com o texto de Constantinopla. Naquela época estava iniciando o chamado movimento liberal, de teologia liberal. Entre outras coisas, eles estavam defendendo que não existia trindade, que a Bíblia não era a palavra de Deus, ela apenas continha, que não existiam milagres, como a Bíblia registra, que foi coisa da cabeça. Questionava a inspiração dos apóstolos. Num nível tal, vocês não precisam gravar essas datas, tá? Que em 1831, em Londres, foi fundada a Trinitarian Bible Society, que nada mais é que a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que nós oramos todos os cultos por eles. Qual era a função da Trinitarian Bible Society? Preservar o texto bíblico e combater as heresias dos liberais contra a igreja. Só que o que eles não sabiam é que poucos anos depois esses manuscritos iam ser descobertos. E iam começar a ser usados de uma maneira que algumas vezes foi perversa. Por quê? Porque a partir daquele momento, o
Os teólogos liberais tinham um texto que dizia que o que tinha na King James, por exemplo, na Bíblia de Lutero, na Bíblia João Ferreira de Almeida, não estava certo. A partir dali se criaram dois conjuntos de texto. De um lado, o chamado texto recebido, o texto bizantino. Do outro lado, o chamado texto grego, texto crítico. De um lado, eu tenho 1.800 anos de uma igreja usando esse conjunto de textos em geral. Do outro lado, eu tenho um conjunto de textos que vai passar a ser usado a partir de 1881. Quem usava esses textos da igreja? Vou citar. Justino Mártir, que viveu do ano 100 ao ano 165, Irineu, que viveu de 130 a 200, Clemente de Alexandria, que viveu de 150 a 215, Tertuliano, que viveu de 160 a 220, entre outros pais. Para vocês terem uma ideia, na documentação dos pais da igreja, existem 2.900 citações de versículos do texto grego bizantino. 2.900. E aí vem a pergunta. O pastor está me dizendo que um texto é completo e que o outro questiona o texto original. Qual está certo? É uma boa pergunta. Você já viu na sua Bíblia que em vários textos ela está entre parênteses? E quando você vai olhar lá no rodapé, está escrito: este texto não aparece nos melhores manuscritos. Já viu isso? Isso aí acontece por causa dessa diferença. E aí, como saber? Deus não tinha promessa de preservar? Será que Deus se distraiu? Será que Deus permitiu por 1.800 anos a igreja usar um texto corrupto? Será que Lutero estava enganado em algum versículo que ele leu lá e não deu para defender uma das 95 teses? Será que o William Tyndale morreu por um versículo que não estava na Bíblia escrito de maneira correta? Será que o corpo de tradutores que deu uma das maiores obras-primas da literatura mundial, a Bíblia King James, 1611, será que aqueles eruditos trabalharam em cima de um texto falso? Se eu fosse ateu, eu ia judiar dos crentes, eu ia sapatear nas costas. Eu ia ser um ateu bem chato. Mas para tudo tem resposta. O Deus que eu creio prometeu o seguinte: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Fechou? Como funcionam essas cópias? O texto que veio do grego, de Constantinopla, da Igreja Oriental, de Antioquia na Síria, até 1990, esse número já mudou, aumentou. Ele tinha 5.321 cópias. 5.321 cópias. Se eu for empilhar tudo, uma em cima da outra, ela me dá um prédio de mais de 20 andares de cópia de Bíblia. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse número, vários escritos de escritores gregos conhecidos têm 4 cópias, 3 cópias, 8 cópias. O texto que foi usado para traduzir essa pérola aqui tem 5.321 cópias. Hoje já tem mais. Qual é a curiosidade dessas cópias? Essas cópias pegam várias partes da Bíblia. Não são como uma cópia perfeita como essa.
Essa é uma cópia perfeita, tem tudo. Porque são manuscritos. Só que eles têm uma particularidade. Todos eles, onde eles tratam do mesmo texto, eles são idênticos. Todos. 5.321 manuscritos idênticos entre si. Muito grande, muito material. Do outro lado, eu tenho o chamado texto crítico, que eu tenho 45 cópias. Das 45 cópias, 40 tem apenas 1 ou 2 versículos. Das 45 cópias, tem 2 maiores e 3 pequenas. Das 45 cópias, nos trechos que elas batem uma com a outra, tem 3.000 diferenças. 1.900, estou arredondando os números, 1.900 palavras a menos que esse texto aqui. Só para relembrar os irmãos, toda a Escritura é inspirada. Toda. De quantas palavras você está a fim de abrir da sua Bíblia? De abrir mão? Uma. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a palavra que diz que Jesus ressuscitou? Está tudo bem, é uma palavra só. O que vocês acham? Lógico que não, né? Veja que interessante. Nos 5.321 manuscritos, eu tenho a Bíblia completa, repetida várias vezes. Nos 45 manuscritos, os maiores, veja que interessante, são 2 textos. O texto sinaítico, que ia por fogo, e o texto vaticanos. O texto vaticanos, até hoje, nenhum pesquisador protestante pôde ver os originais. Só pôde examinar fotos. Todo o outro conjunto dos 5.000 textos, todo estudioso que é autorizado a isso pode ver o original. Não precisa esconder nada. Porque foto aceita tudo. Mas cada um é sabedor onde quer chegar. Veja que interessante. O chamado texto sinaítico do livro do Gênesis, ele só tem capítulo 22, 23 e 24. Não precisa se incomodar. Os 12 primeiros capítulos do Gênesis, só está lá que Deus criou o universo, que Adão e Eva caiu, que Abraão é o pai da fé, não precisa se preocupar. Veja, de 50 capítulos do Gênesis, tem 3. Coisa linda. O livro de Números, ele tem o capítulo 5, 6 e 7. E alguns salmos. Aí tem alguma coisa do livro de Crônicas, alguma coisa do livro de Isaías, alguma coisa de Jeremias. Mas para que nós precisamos se preocupar? Entenderam o que eu estou falando? O texto Vaticanos. Olha que interessante. No texto sinaítico não tem 1 Timóteo, não tem 2 Timóteo, não tem Tito, não tem Judas, não tem Apocalipse. Hebreus vai só até o capítulo 9. Esse é o texto. E o texto Vaticano, que está nas mãos da Igreja Católica, é outra beleza. Por exemplo, o texto Vaticano começa em Gênesis 46. Para que eu vou me preocupar com 45 capítulos de Gênesis? Estou sendo irônico, irmãos. Números tem 1 ou 2 capítulos. Salmo tem do 105 até o 137. Para que me preocupar? Os salmos messiânicos não tem um monte.
Os salmos que apontam para Jesus não tem. Aliás, mas está na mão da Igreja Católica, eu sou obrigado a acreditar. Percebe? Mas vocês já vão entender os motivos. Então, o que acontece? Também o texto Vaticanos. Não tem 1 Timóteo, não tem 2 Timóteo, não tem Tito, não tem Apocalipse, não tem Judas, não tem nada disso. Entendeu? O que acontece hoje? Só existe uma versão de Bíblia que vem dos 5.000 manuscritos. A King James fiel, a Almeida corrigida e fiel, a Almeida corrigida da Casa Publicadora Paulista, entendeu? E essas Bíblias, a Diodate, a Reina Valera, só. Todas as outras Bíblias, Almeida Revista Atualizada, a NVI, Bíblia Viva, Nova Tradução em Linguagem de Hoje, Bíblia Mensagem, Bíblia do Pregador, Bíblia Palavra Viva, Bíblia Revista e Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Todas elas vêm do texto crítico, que falta um monte de coisa. Irmãos, eles traduziram um versículo, onde no original não existe versículo. Concorda que se a Bíblia não tem Gênesis do 1 ao 45, como que eu traduzi Gênesis? Se não tem no manuscrito que eu estou usando para traduzir. Como é que eu traduzi Números depois do capítulo 7, se não tem no manuscrito? Foi o que eles fizeram. Aí você pergunta, por quê? A hipótese que se defende é o seguinte, que no meio dos bons homens de Deus, se infiltraram os lobos. Por quê? Porque todas essas Bíblias pagam royalty. Tem direito autoral. E hoje, nos Estados Unidos, de cada 10 Bíblias que são vendidas, 7 são NVI. E muita gente ganha dinheiro com isso. Agora entendam. Tem muita gente boa que defende essas versões. Eu não estou dizendo que essa gente boa que a gente conhece é corrupto. Eu estou dizendo que, entre outras coisas, homens ambiciosos viram uma oportunidade para fazer uns trocos. Por que eu digo isso? Se hoje, quem vai viajar comigo, Diego, eu e Diego viajamos para a Austrália. A irmã Dalila fala, vocês estão malucos do que vocês vão viver? Eu falo, não, irmã Dalila, fica calma, nós vamos vender Bíblia. Como? Não, nós vamos imprimir King James em inglês. Mas vocês não têm dinheiro, irmã Dalila, não precisam, eu não pago royalty. A King James em inglês é domínio público. Qualquer um no mundo inteiro pode imprimir e pode vender. É algo para se pensar. Fechado, Diego, final do ano, passaporte. Entenderam? Por exemplo, quem vai ser nossa escritura? Irmã Luísa. Irmã Luísa vai escrever um livro, amém. Aí ela precisa pôr texto bíblico. Se ela usar até 500 palavras da Bíblia, na Trinitariana ela não precisa nem perguntar. Se ela usar até metade de um livro inteiro, até o limite de metade de um livro inteiro, ela não precisa nem pedir, está disponível, gratuito. Ela só tem que citar lá embaixo, ACF, SBTV. Percebe do que eu estou falando? E aí você me pergunta, mas pastor, como é que eles fizeram para traduzir versículo onde não tinha versículo? É simples, eles vieram no nosso original. E traduziram do nosso original. E os originais estão disponíveis lá no povo judaico. E no Novo Testamento, tudo que é do nosso original está em colchete. Por quê? Porque quando a primeira Bíblia NVI foi lançada, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, acabava no versículo 8. Não tinha do 9 ao 20.
E aí a turma começou a comprar a Bíblia, e quando abriu o Evangelho de Marcos, não tinha. Eles começaram a voltar nas livrarias para trocar a Bíblia. Porque não tinha ninguém que queria uma Bíblia que não tinha o final de Marcos. Entenderam do que nós estamos falando? Entenderam por que na nossa igreja, em reuniões da nossa igreja, nós só usamos ou Bíblia King James 1611, ou Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, que é a que eu mais uso, ou a Bíblia da Revista e Corrigida da Casa Publicadora Paulista, porque no meu modo de ver são os textos confiáveis. É a mesma coisa que você está na porta de um estádio e os torcedores saindo e eles vão fazer a narrativa de um gol. De um lado eu tenho mais de 5.000 torcedores narrando o gol da mesma forma. Do outro lado eu tenho 45 narrando o gol de maneira diferente. Em qual que você acreditaria? São argumentos muito fortes. E agora, para encerrar nossa palavra, nós vamos fazer uma dinâmica rápida. E vamos ver o que resultou essas traduções. Amém? Eu vou pedir ajuda do irmão Erasmo e da irmã Luísa. Vamos rapidamente, vamos abrir no Evangelho de Mateus. Só que eu vou precisar que vocês leiam forte aí, tá, irmãos? Para pegar na câmera aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 44. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Erasmo, lê pra gente a NVI, Mateus 5, 44. Ah, tu é a Ara. Lê, Luísa. NVI. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Acabou. Vocês viram quanta palavra a menos? Entenderam? Lê a Ara. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Cadê o resto do versículo? Legal, eu não preciso bem dizer. Afinal, não gosto mesmo daquele nó cego. Vocês entenderam? Eu estou sendo irônico, mas eu estou trazendo a teologia para a prática. A teologia tem que ser na prática. Quer ver que mais? Mateus 17. Eu vou ler primeiro. Mateus 17. Aqui é bem interessante. Versículo 21. Diz assim: mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Lê pra gente, Erasmo. Entre colchetes. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Aí tem lá embaixo no rodapé. Essa passagem não está nos melhores manuscritos. Entendeu? Luísa, por favor, leia o versículo 21 de Mateus 17 na NVI. Mas essas... Não, a última versão, a 23, abriu a versão 2011, a mais nova. Mateus 17, 21, porque veja, as Bíblias vão sendo atualizadas. Não tem. Como? Não tem. Não tem? O que tem aí? Um número. Só o Só o 21. número. Só o número. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eles estão certos. Eles estão certos, pelo menos são honestos, não puseram o versículo. Eles eu respeito. Tiveram peito para falar. Nós não temos versículo para pôr aqui. Colchete. Imagina se um leigo pega a Bíblia e fala: pastor, me diz, isso aqui é Bíblia ou não é Bíblia? Vamos seguir mais um pouco. Mateus 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido.
Lê pra gente, Erasmo. Entre colchetes. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E aí a referência. Esse não aparece em diversos manuscritos. Mas me diz uma coisa, será que é Bíblia? Se não aparece, quem garante para mim que é Bíblia? Entendeu, Diego? Lê pra gente, Luísa. Não tem. Não tem! Só tem um numerinho? Só o 11. Tem esse vão aqui. Olha lá. Aí mais um texto para encerrar. Mateus 19, 19. Não, vou ler mais dois textos, que eu não quero prolongar. Coitado, irmão Maurício, eu pensei que ia acabar a palavra em 45 minutos. Coitado. Essas palavras estão tomando mais tempo. Mateus 19, 9. Eu vou ler. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Ponto e vírgula. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Lê pra gente, Erasmo, por favor. Eu não sei onde está começando o colchetes, tá? Mas eu estou vendo onde está terminando. Ele está em algum lugar aqui. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ah, agora o entre colchetes. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Lê lá pra gente, Luiz. Aí tem versículo. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Ué, mas o outro que casar não tá aí? Ah, então não tem problema. Está expondo a pessoa ao risco de adultério. É nisso que vai dar o texto corrompido. Entendeu? Teologias tocam vidas, como diz o Marcos Granconato. Aí vamos mais um texto. 1 João, capítulo 5. Lá no fim da Bíblia, se você chegar em Apocalipse e dá ré, você já chega em 1 João. 1 João 5, eu vou ler o versículo 7. Porque são três, não, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. O que está falando aqui? Que a Trindade testifica no céu a verdade. O Pai, a Palavra que é Cristo e o Espírito Santo. Lê pra gente, Erasmo, por favor. Pois há três que dão testemunho, aí entre colchetes, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Lá embaixo está escrito o quê? Esses textos? Não tem. Luísa, lê pra gente. O 1 João 5,7. Há três que dão testemunho. Verso 8, o Espírito, a água e o sangue. Ué, cadê o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Cadê? Enfraquece a doutrina. E aí agora é o último texto, irmãos. Apocalipse capítulo 1. Um dos textos mais bonitos, irmãos. O livro do Apocalipse nos mostra Jesus glorificado. O livro do Apocalipse mostra o destino do diabo. Essa passagem aponta para a glória de Cristo. Olha que interessante, eu vou ler. Apocalipse 1, versículo... Espera aí, eu perdi aqui. Espera lá. Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lê pra gente, Erasmo. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá entre colchete? Não. Esse não tá, que bom. Lê pra gente, Luísa. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Ué, lê o 4 pra mim, Luísa. João. Apocalipse João. 4. Perdão, Apocalipse 4? Apocalipse 1, 4. Eu copiei errado. O que acontece? Foi tirada uma referência sobre Jesus. Ser o Alfa e o Ômega. Lê o 11.
que dizia, eu sou o Alfa 1:11. Que dizia, escreve em um livro que você vê e envia às 7 igrejas. Achei, esse aí, vou ler o 11. Que dizia, palavras de Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. A Luísa vai ler de novo. Que dizia, escreve em um livro que você vê e envie a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, tiraram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Por exemplo, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Na nossa tradução, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Tiraram. É isso que os textos provocam. O que eu estou querendo ensinar aqui, irmãos? O Brasil tem boas traduções. Nós temos bons tradutores. Temos homens de Deus queridos. Nós estamos tratando aqui de originais, é coisa que vem de lá de trás. Entendeu? Eu conheço vários homens que são tradutores dessas Bíblias, que eu acho que elas têm falhas. Mas o que acontece? Deus salva. Porque todas essas Bíblias ensinam o Evangelho. Só que elas trazem fraqueza doutrinária. Em algumas áreas que não deveria haver fraqueza doutrinária. Por exemplo, 175 vezes não tem o nome Jesus Cristo. É muita coisa. Nem os testemunhos de Jeová fizeram isso. Incrível, né? Nem os testemunhos de Jeová fizeram isso. Pô, se eu não tenho o nome Jesus Cristo. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Me dá um adesivo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Mudou? Naquele que me fortalece, eu posso ser um feiticeiro. Quem me fortalece é o diabo, ou é o espírito maligno. Concorda? Por exemplo, aquele que se manifestou em carne. Irmãos, você encarnou? Eu também. Nossa Bíblia. Deus se fez carne. Melhorou, né? Então, o que nós temos que aprender? Todas as Bíblias são válidas. Deus usa todas as Bíblias. Mas eu estou te dando aqui um documento confiável, que atravessou os séculos. E que tem todo um rol de testemunhas, e o que eu costumo dizer para os meus clientes. Eu nunca falo que a outra Bíblia é ruim. Eu sempre falo que as que eu trabalho são mais completas. E aí eu não causo problema, não causo escândalo, o Evangelho está sendo pregado, Cristo está sendo anunciado, e você não entra naquelas discussões bestas da internet. E ao não entrar em discussão besta na internet, você também não vira imbecil. Entendeu? Então, assim, é importante você saber, é importante você conhecer, e está explicado por que em nossa igreja, enquanto eu for pastor dessa igreja, sempre usaremos e sempre reconheceremos apenas o texto recebido. A King James 1611, Almeida Corrigida e Fiel e qualquer tradução que vier desse conjunto de textos. Amém? Vamos orar?